Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de agosto de 2024. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra links para as nossas playlists dos estudos que são feitos de forma online e também links permanentes dos estudos para você participar conosco. Então, se você está assistindo este estudo da Revista Espírita ou outro estudo promovido pela casa de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar ao vivo conosco. Então, lá no nosso site você encontra o link para participar. O estudo da Revista Espírita ele vai ao ar todos os sábados às 14h30. Venha participar conosco, com certeza sua presença é muito importante e nos ajudará a estudar essa tão grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos hoje no estudo de número 61. E no estudo de número 61, Kardec vai continuar naquele tema proposto, que eram as dissertações e ensinos espíritas. Então, nós vamos ter mais 2 dissertações nesse mês de agosto, e aí se encerra o mês de agosto da Revista Espírita, e acredito que a gente consegue dar início ali, pelo menos nos primeiros parágrafos ali do estudo já do mês de setembro. Então, no finalzinho aí do mês de agosto, na continuidade desse tema de dissertações e ensinos espíritas, Kardec vem trazer o tema A Concórdia. E esse tema Concórdia foi enviada pelo senhor Rodolfo de Milhouse. Pode dar início na leitura para nós, Pereira? Posso sim, então boa tarde a todos. Estão dando continuidade aí ao texto, né? Que a galera colocou, as dissertações de ensino espírita, né? Vamos lá ao texto do Espírito. Sede unidos, meus amigos. A união faz a força. Proscrevei de vossas reuniões todo espírito de discórdia, todo espírito de inveja. Não invejeis as comunicações que recebe tal ou qual médium. Cada um recebe conforme a disposição de seu espírito e a perfeição dos seus órgãos. Olha aí, que importante já uma orientação, né, Pereira? Porque a gente sabe que dentro de um grupo mediúnico existem diversos tipos de médium, diversos tipos de faculdade e também uma ostensividade, né, de vários graus. Então, a depender do médium, às vezes ele tem uma uma capacidade, né, de receber mais comunicações, às vezes, né, 2, 3, 4 comunicações num grupo, e às vezes tem um médico com menos capacidade, aí aqui a gente não está falando de capacidade intelectual, muito longe disso, mas da capacidade mesmo de recepção ali dos espíritos, que recebe às vezes uma única comunicação, às vezes na cabeça do médium não tão boa quanto era daquele outro médium, e a pessoa pode, às vezes, causar inveja, ou achar que aquele outro médium é metido, né, porque ele fica falando a todo momento. Então, é importante isso, né, por quê? Porque dentro de um grupo mediúnico, por isso que a gente senta em roda, né, Pereira, porque ele é um círculo ali, a energia tem que fluir, então nós não podemos ter uma peça dentro daquele círculo mediúnico que esteja com uma inveja que possa romper aquela energia. Então é importante que a pessoa saiba que todo o trabalho é muito importante, né? Eu não vou dizer desde a sustentação até o médio comunicador, porque a sustentação é tão importante quanto o médio comunicador. Então, todos nós ali dentro do grupo mediúnico está no mesmo nível. Então, não pode qualquer um dos membros ter essa questão. E o espírito aí vem alertando sobre isso, né? Que das nossas reuniões, né? Proscrever, então, de vossas reuniões, afastar todo o espírito de discórdia, todo o espírito de inveja.
Então, a importância disso. E acredito que você, né, Pereira, como dialogador, como presidente do Grupo Mediúnico, você sempre orienta essa questão para os médiums, porque todo momento chega médium novo, ou às vezes até médium né, mais velho, que a gente fala, tem alguns melindres, né, Pereira, que a gente às vezes tem que destruir, né, Pereira? O Emílio de Miranda tem uma obra que é fantástica, que ele já coloca no título da obra, é a diversidade dos carismas, né? Quer dizer, existe uma diversidade muito grande da questão de mediunidade. Então, esse é um fator interessante, e eu acho assim que as questões com os médios, nós temos conversado bastante em estudos de preparação de médios, já há muitos anos, né? Muitos grupos a gente participou juntos. Até que aí a gente consegue até harmonizar. A questão maior, eu acho que está em questão da formação dos próprios, dos dialogadores e dos dirigentes, né? Aí que é a questão, né? Que a gente vê algumas vezes até uma certa disputa, né? Disputa, assim, eu trabalhava em outra instituição que tinha vários grupos, aí se formavam vários grupos, como se chamava lá de Coen, tal, formava grupos de mulheres novos, né, dos cursos, e existia até uma certa disputa, né, dos jogadores para tal e tal qual médio, porque aquele médio vem para mim e tal. Mas, poxa vida, né, é uma coisa assim também estranha, né, porque aquele médio é tão extensivo. E aí o texto, ele vem colocando isso, eu concordo plenamente, eu acho que eu fui uma daquelas pessoas, naquela época eu participava do grupo mediúnico, e eu ficava aguardando. E normalmente vinha aqueles médios lá que ninguém queria nos outros grupos lá, que ficavam lá, ou estavam nos outros grupos lá. E às vezes os médios não estavam sintonizando bem, manda lá para o grupo do Pereira, vinha para o grupo. Mas a gente percebia isso, que eles ficavam disputando, até às vezes para tirar um grupo, você acha que participou nessa época, né? Disputando o médico que está no teu grupo para ir para o outro grupo, né? Oferecendo algumas coisas. Vem para o meu grupo, tal, não sei o quê. Fazendo esse jogo. Poxa vida, é o que está colocando aí, gente. Que é isso, né? Vão invejar porque, peraí, né? Eu acho que tem que tirar tudo isso do grupo, mas eu não tem que ser natural, né? E o grupo tem que entender que existem aqueles médios mais ostensivos, aqueles que têm aquelas comunicações mais densas, outros aqueles espíritos mais sofredores, aqueles mais intelectualizados. Isso faz parte do grupo mediúnico, né? Tem aqueles que têm aquelas capacidades, como que foi colocado já, de tanto de flexível, né? O Kardec classifica isso, né? Que atende espíritos tanto mais intelectualizados, sofredores e mais obsessores. Então, quer dizer, eu acho que tem que ser natural. Mas existe, sim, infelizmente existe, a gente sabe disso, né? E é uma grande dificuldade, é um problema sério isso. É isso que você comentou aí da facilidade do espírito em receber, ele está descrito aqui, né? Então, o que vai influenciar? Vai ser a disposição do espírito e a perfeição de seus órgãos, né, para recebê-lo. Então, por exemplo, se vem um espírito que vai querer fazer a sua comunicação através de um desenho, é óbvio que ele vai tentar encontrar em um médium que já tem uma facilidade para o desenho, para alguma questão, né? Por quê? Porque um médium, por exemplo, hoje nós temos a psicofonia como mais forte tipo modelo de comunicação. Mas na época do Kardec tinha muita questão da psicografia. Então já imaginou um espírito ter que se comunicar através da psicografia de uma pessoa que fosse analfabeta na época? Ela não ia, né? Conseguiria? Conseguiria, porque o plano espiritual tem forças acima do que a gente consegue compreender. Mas a dificuldade que esse espírito ia ter, às vezes até na questão de diminuir a quantidade de palavras, assim como acontece às vezes na psicofonia, do médio, do espírito comunicante, não utilizar determinadas palavras porque elas estão aquém do nosso conhecimento. Então, essa questão das comunicações, quando ocorrem, tem que sempre ter em mente essa questão quando termina o parágrafo aqui, a disposição do seu espírito e a perfeição de seus órgãos. Né? Por quê? Porque tudo depende não só do médium, mas do espírito comunicante e também das características que a comunicação vai ter naquele momento, de quais ferramentas ela precisa para exercer aquela comunicação. Né? Perfeito, né? Porque realmente isso é um fator de desunião do grupo, né? Porque aí começa a ter ali, aí fala, puxa vida, se eu tivesse aquela mediunidade, aquele médio, o elogio começa a ter questões, mas é porque
aquele médico só recebe comunicação X ou Y. Pô, eu acho que assim, o dirigente ou o dialogador do grupo tem que ter essa capacidade de entender essa diversidade de carisma, né? E compreender que... eu acho que isso a gente adquiriu com a experiência que a gente tem de trabalhar em vários grupos de formação, então você acaba entendendo isso, né? Que não existe uma uniformizada, não é uniformizada essa questão, né? Que todos são iguais. Então, eu trabalho em 3 grupos, eu sei disso. Que os médicos que estão num grupo é diferente dos outros médicos de outro grupo. E você percebe a diferença. E os resultados são os mesmos, digo assim, você consegue trabalhar, mas você tem que ter essa flexibilização de entender que cada um tem a sua maneira, né? E trabalhar com o que você tem ali sem criar essa discórdia, né? Sem querer competir um com o outro. Começou a querer competir, com problema sério já, né? Olha qual ele continua o texto aqui, ó. Jamais vos esqueçais de que sois irmãos, e essa fraternidade não é ilusória. É uma fraternidade real, porque aquele que foi vosso irmão em outra existência pode achar-se entre vós, fazendo parte de outra família. Assim, seres unidos de espírito e de coração. Buscai a mesma comunhão de pensamento. Sede dignos de vós mesmos, da doutrina que professais e dos ensinos que fostes chamados a espalhar. Sede conciliatórios nas opiniões, que elas não sejam absolutas. Procurai esclarecer-vos uns aos outros. Postai-vos à altura do vosso apostolado, e dai ao mundo o exemplo da boa harmonia. Ó, que interessante, né, Pereira? Ó, aqui fica até, né, uma orientação para os médiuns já mais antigos, nessa questão de esclarecer uns aos outros, né? É todo mundo irmão, dentro do trabalho mediúnico somos todos trabalhadores, né? E aqueles que já estão há mais tempo têm o trabalho ali de orientar, né? A pessoa que é um médium novo ali, está começando ali a questão das comunicações, às vezes pode ficar com vergonha, pode passar como a gente estudou ali em alguns estudos passados, a questão de, eu não quero falar essa palavra, então vou mudar por outra, porque senão é uma palavra feia, é uma palavra que não deveria falar na reunião mediúnica. Então, até na questão de sentimentos, né? Por exemplo, eu e o Pereira, que não somos médiuns de comunicação, então a gente sabe muitas coisas na teoria, mas um médium ali que é médium de comunicação, com certeza ele tem sentimentos e sensações que para um outro médium ele consegue falar, olha, se você está sentindo um arrepio assim, se você está sentindo uma energia no chakra tal, ou uma dormência no braço, isso pode significar tal coisa. Então, tudo isso, né, tanto da humildade daquele que recebe, quanto na humildade daquele que passa esses ensinamentos, é o que vai favorecer e o que vai ajudar o grupo a evoluir, né? E essa é uma prática que nós já temos adotado há alguns anos em termos de formação de médios novos, é mesclar, né? Colocar sempre nos grupos nossos, de quando está formando os médios novos, tem um médio experiente, né? Está ali junto, e esse médio tem exatamente isso que você colocou, essa capacidade de, primeiro, mostrar na prática, né? Às vezes, quando vem a comunicação, ele dá o diálogo, faz o diálogo ali e tal, para que os outros percebam como é que é, e depois, na hora do esclarecimento, ele vai observando os médios, os outros colocando lá, ele vai, que nem você disse ali, vai orientando ele, explicando, porque ele, às vezes ele sente, é difícil você, por exemplo, confiar, né, em uma sensação que você não conhece, então ele sente a sensação lá, ele fica com medo, e é natural você ficar com medo daquilo que você não conhece, que você não domina, né. É que nem você vai aprender a dirigir, você está aprendendo a dirigir, você treme as pernas, treme tudo, você não conhece, depois que cabe a pessoa ficar mostrando para ele no prático e depois orientar, né? Olha, quando você faz isso, faz aquilo, aí os médios vamos dizer assim, se harmonizando, né, nessa questão. Então é muito importante isso que ele falou, de esclarecer os outros, né? E o dialogador também, que está ali, tem que ter essa capacidade de orientar, não criticar severo, né? Porque às vezes, eu sempre falo assim, quando se fala de educação mediúnica, eu prefiro no início, e até deixo que aconteça no início, o exagero
do que você inibir, né? Então, se tem uma comunicação, ele não tem prática, ele tá vontade de gritar, grita. Tá começando ali, deixa gritar, né? Quer fazer alguns gestos mais bruscos no começo, faça. Porque daí ele vai deixando, aí depois, com o tempo, você não, já na primeira vez, você não corrige. Assim, não, você não pode. Não, mas não pode. Você vai orientando ele que ele consegue, vamos dizer assim, educar isso, harmonizar da maneira que você demonstre o sentimento do espírito, né, seja de raiva, de ódio, e também não tolhe, senão ficaria aquela coisa robô, né, que você não pode fazer isso. Eu já vi alguns dirigentes de formação dizer, não pode, não pode. Bom, não pode, né? Aí fica aquele tipo meio robotizado, né? Um espírito que vem lá, um assessor gritando, falando, aí o médico fica lá, entendeu? Aí quem está fazendo o diálogo, que está colocando, não consegue identificar que tipo de espírito que está se comunicando, né? Um sofredor que está passando um processo de dores, sentindo dor lá, ele não pode demonstrar essa dor porque disseram que não pode. Então você tem que ter, no começo você deixa, às vezes exagera, às vezes até cai para baixo, aí você no começo, eu vi vários e vários assim, aí você vai mostrando o outro médio experiente vai mostrando o exemplo, aí com o tempo ele vai se harmonizando e isso chega num patamar aceitável, né? Que demonstre realmente o sentimento do espírito e também não extrapole, né? Aquelas questões aí de altura de voz, de palavrões. Às vezes ele não consegue na primeira vez. Pô, tudo bem, aí você vai, com o tempo você vai conseguindo, tá? Por um momento deixa fazer. Eu prefiro trabalhar assim, trabalho com muitos, com médios assim, e trabalharam comigo, que era realmente totalmente desarmonizado, alguns que levantavam, que caíam, e depois, com o tempo, ficaram médios perfeitos. Perfeitos, não digo assim, educados, né? Harmonizados, que conseguiam dar comunicações. Então, tudo isso é uma questão mesmo que ele fala de orientação, né? Esclarecendo devagarzinho, né? Só que não pode ser uma coisa muito rigorosa, né? E mesmo porque o trabalho mediúnico, ele não é o trabalho de uma única pessoa, né? Por isso que a gente fala, os trabalhadores do grupo mediúnico, né? Nunca, nem ali na época de Kardec, onde eram comuns as reuniões em casas, era sempre pelo menos dois, né? O dialogador ali e o médium. Então, se nós estamos ali propensos a fazer uma ajuda aos espíritos, né, receber as comunicações dos espíritos, ajudá-los, ou talvez recebendo uma comunicação que vai ser úteis a nós, por que não ser útil ao irmão que está encarnado ali do teu lado, né? E isso é muito importante no grupo mediúnico. Eu me lembro das questões assim de quando um grupo está bem harmonizado e quando um médium não consegue definir com mais detalhes aquela imagem que ele está vendo, outro médium, né, já fala, não, eu estou com você e eu estou vendo tal coisa. E aquilo ali ser uma ajuda extremamente necessária para aquele médium ali que está dando a comunicação conseguir entender a situação onde ele está e dar continuidade, dar passividade com mais fluência. Então, para você ver, né, que todos os trabalhadores que estão na mesa, eles são úteis, e às vezes um pode complementar a visão do que o outro está tendo para se atingir ali um trabalho perfeito, né? Você falou de todo é útil do grupo. Nós temos exemplos que trabalhou no grupo lá comigo lá. Eu tenho uma pessoa que está no grupo lá desde 10, 15 anos atrás, e ela não é médio ostensivo. Você sabe do que eu estou falando, que ela está lá no grupo mediúnico lá, não falta, e ela não tem nenhuma mediunidade ostensiva. E o dia que ela falta faz uma diferença tremenda. Você conhece, você sabe do que eu estou falando. Então, você imagina assim, se você fosse falar assim, uma pessoa, às vezes as pessoas chegam no grupo mediúnico, que está falando dessa questão aí de invejar os médicos, aí chega ela assim, eu não sinto nada, entendeu? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, por que eu não sinto nada, que não percebo nada. Deixa eu falar isso para ela. Ela, quando fala para ela assim, ela não sente, mas você olha para ela, que a gente trabalha com diálogo, olha para ela está lá firme. Ela faz sessão do grupo. Você está entendendo o raciocínio? Se fosse cair nesse raciocínio dela, o que eu venho fazer aqui? Já que eu não sou médio extensivo, né? Não estou E tá lá, toda semana, firme. Os outros médicos faltam, mas ela vai. Ela Difícil quando. Você conhece, você sabe do que eu tô falando. é o farol, né, Pereira? Ele é o farol que vai sinalizar ali. Eu me lembro que uma vez um médium comentou com ela que ela teve uma época
que ela estava meio triste, né? Porque ela estava se achando inútil, né? É? Que é bem nesse caso do que a gente está falando aqui, né? Que às vezes você vê, nossa, tantos médios da comunicação bonita, comunicação, né? Útil, assim, tal, tal. Aí eu fico aqui só na sustentação. Ela chegou um momento que ela estava meio triste, se achando inútil. Me lembro que teve um médium que falou para ela assim, né? Não, fulana, você é muito útil, porque quando a gente entra naqueles redutos e a gente se vê lá meio perdido, a gente tem que voltar, a gente olha para trás e vê aquela luzinha lá no fundo. E a gente sabe que aquela luzinha é você, e a gente segue em direção daquela luz, e quando a gente vê, a gente está na sala de novo. Nossa, aquilo lá, tipo, você vê, foi exatamente a ajuda de um médium, esclarecendo um outro médium, não ostensivo, né, não de comunicação, mas não deixa de ser um médium, porque todos somos nós somos médios em diversos graus de capacidade, né? Então foi um médium esclarecendo uma sustentação, dizendo o quanto o papel dela era importante para ele, né? Você vê que bonito isso, né? E eu dou sempre o exemplo disso porque eu sei que... E hoje tá raro. Você não consegue pessoas, os outros grupos eu não tenho médios ou médios aqui somente de sustentação. A maioria são médios ostensivos. E por quê? Porque as pessoas, às vezes, quando não sente nada, assim, não tem essa sensibilidade aflorada, ela acha que ela não participa no grupo, né? E olha, faz falta. Hoje, eu até comentei esse dia na época de formação de grupo, nos grupos do DEON, as pessoas, às vezes, da formação dos médios, as pessoas se afastam porque ela não sente nada, fica ali, acha que está sendo inútil. E eu sempre gosto de dar esse exemplo e orientar as pessoas, falar, poxa, mas você tem que perseguir, se você... É a maneira que você ser útil dentro do grupo, sem ser médio ostensivo. Você pode, depois, com o tempo, ser dialogador, você pode ser dirigente, né? Então, mas só que aí é que às vezes que acontece essas coisas, as pessoas dizem, mas como é que é aquele médio que dá comunicação, que aquele escreve, bom, eu não sou nada, não, como você não é nada, né? Você é muito. E olha que você falou essa que você comentou disso aí, eu lembro dessa história aí, mas isso aí já foi há 10, 15 anos atrás, né? E hoje ela está aí, quantos anos? E está ali, e olha, Você falou mudamos de 15, eu instituição, acho que faz bem uns 20. 17, 18 anos que ela está ali, Pereira, porque mais de 15 já faz eu. Então, mudamos de instituição, o grupo, nós fomos para outra instituição, junto, o grupo está lá. E os 2 vezes já, né? médios vão acompanhando, né? Os médios vão acompanhando, está ali, o grupo tem informação de 15, 20 anos atrás, né? Sim, porque ali não é onde você está, né? Em qual ambiente, qual casa você está, mas é qual trabalho você faz, né? Então, o trabalho que a gente faz sentido para você? É esse trabalho, que é um trabalho que nem todas as casas fazem, que é o trabalho de grupo de desobsessão. É um trabalho que faz sentido para você? É um trabalho difícil, porque os espíritos são, né, eles vêm nas suas características mais animais, às vezes. Faz sentido para você ajudar uma pessoa dessa? Faz. Então, não importa qual casa, qual local que você faz, é o trabalho, é o que a gente está fazendo. E como você falou, né, os médios, né, vão acompanhando, e hoje, graças a Deus, Deus nos deu aí a oportunidade, né, de vocês se juntarem com outra casa e fazer exatamente o que está escrito aqui nesse texto aqui espírita, que são os espíritas se esclarecer, e aqui ele vai concluir agora, bem bonito essa parte da mensagem, que é a questão de os espíritas ser um exemplo. Nós espíritas, já que a gente não pode ter preconceito, acredita na reencarnação, acredita no plano espiritual, a gente não pode ter preconceito, não pode ter inveja, não pode ter discórdia, a gente tem que ser exemplo de amor, de ajuda, e não o contrário, né? Vamos terminar o texto aqui, ó. Sede o exemplo vivo da fraternidade humana e mostrar até que ponto podem chegar os homens sinceramente devotados à propagação da moral, não tendo senão objetivo um só mesmo pensamento. Deveis ter o de pôr em prática o que ensinais, que pois seja a vossa divisa paz e fraternidade. Mardoché. Né? Olha aí. Então, isso que você falou em termos de casas, ainda estava falando dentro do próprio grupo mediúnico, existe também essas invejas de uma casa da outra, né? Porque naquela casa tem médios ostensivos. Com fulano que é médio da outra casa.
Olha, eu acho que tem que, eu sempre coloquei isso, eu acho que tem que romper de nós e eles. Somos nós, né? Porque senão fica eles, mas nós somos todos espíritos. Não é porque estão honestos naquela casa que, né? Qual o problema? E eu acho que falta muito isso. Existe muitas essas questõezinhas assim de melindre, né? Ah, porque lá naquela casa, aquele médio lá, porque não sei o quê, né? Ou que era um grupo assim, assim. Não, acho que não tem que ter isso, né? Tem que se unir mesmo, né? Exatamente, porque quando Kardec, né, fez a codificação, esse texto, por exemplo, não foi da Sociedade Parisiense, É. né? Ele veio de outro lugar. O próximo texto também vai vir de outro lugar. Ou seja, Kardec ele sempre incentivou essa diversidade, né, de ter em vários locais. Aí às vezes a pessoa, né, vai, porque o nome da casa é um nome famoso, é um nome conhecido, eu vou naquela, né? Às vezes o trabalho é tão bom quanto de uma casa ali que tem 10, 15 pessoas apenas. Então não é o local, é o trabalho que é feito. E todo trabalho, ele é importante. Se alguma casa, por exemplo, faz um trabalho de cura, uma casa faz trabalho de desobsessão, outra casa faz aqueles trabalhos de cartas, né, dos desencarnados, todos os trabalhos são necessários. Em algum momento você vai estar precisando de uma casa que faz um serviço de cura, em algum momento você vai estar precisando de uma casa que faz essa questão da desobsessão. E o que é importante que o Espírito colocou ali? Que você tem que praticar aquilo que você ensina. Porque de nada adianta você ensinar, né, ter todo o conhecimento, mas não colocar em prática. E eu até estava vendo esse dia atrás, né, não era nada questão relacionada ao espiritismo, é mais da questão profissional, mas eu achei interessante que o professor falou, que ele falou assim, eu vou compartilhar com você o meu conhecimento. Eu não vou ensinar. Ele é bem assim, porque ensina aquela pessoa que sabe tudo, né, e que não faz mais nada de errado. Então eu ainda erro e eu não sei tudo, então eu vou compartilhar com vocês o que eu faço. A única pessoa que ensinou mesmo foi Jesus Cristo, porque esse já era perfeito, né? Ele veio para ensinar. No restante, nós estamos todos aqui para compartilhar aquilo que a gente já sabe, mas ainda a gente tem muito que aprender. Então é essa humildade que a gente tem, né? Não só nos grupos mediúnicos, mas na casa espírita e na sociedade como um todo, de sempre levar adiante esse conhecimento, porque aquilo que às vezes que para nós parece uma coisa tão simples, a reencarnação. A reencarnação a gente escuta desde que entrou no espiritismo. Às vezes para uma pessoa, ela nunca ouviu falar. E aí você leva aquela palavra, de repente faz um sentido para a pessoa. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Sempre ensinar, fazer o que a gente ensina, né? E compartilhar esse conhecimento, porque se a gente se reter, de nada adianta. Esse ponto que você colocou de compartilhar é uma coisa assim que eu acho assim que eu faço uma certa crítica ao movimento espírita como um todo, de ser muito elitizado, de cima para baixo. Eu acho que o que o Kardec fazia tem que se compartilhar com as outras casas próximas de você, reuniões onde que todo mundo possa falar, né? Nós temos esse hábito, e agora recentemente sabe disso, dos próprios grupos mediúnicos, que às vezes o próprio grupo mediúnico dentro das casas espíritas não sabe o que o outro está fazendo. Não é questão de ser errado, mas não compartilha o que eles sabem e nem aquelas deficiências que eles têm. Então, agora, recentemente, você sabe disso, num sábado, nós reunimos o grupo da nossa casa, que são 6, 7 grupos, com outro grupo da outra casa, fizemos uma reunião desse médio, onde que separa-se, né, aleatoriamente, os médios, os trabalhadores do grupo mediúnico, em grupos, onde que eles debatem os temas expostos, e aí, olha que coisa bacana, porque daí um dos grupos lá estava com um problema sério de disciplina, compartilhou, teve a coragem de compartilhar essa, vamos dizer assim, essa dificuldade que estava tendo lá. Foi uma coisa muito bacana, porque daí os outros tudo falam, assim, faz assim nós fazemos assim nós fazemos assim. Como que você agiria perante aquilo, né? E cada um compartilha a sua experiência, aí que você falou, é compartilhar mesmo, ele compartilha aquela experiência, olha, nós fizemos assim, deu certo, nós fazemos assim, dá certo. Olha, eu vou compartilhar aquilo que eu tenho feito já há 15, 20 anos e tem dado certo. Então cada um vai colocando a opinião dele, e aí todo mundo cresce, né? Entendeu? Os pontos positivos e a importância de ter coragem de falar os pontos negativos. Olha, poxa, nós estamos em dificuldade, aconteceu isso aqui, né? Vamos dizer assim, foi negativo aquela questão ali, né?
de como que eles conseguiriam harmonizar aquele grupo. E aí, olha, todo mundo falando e tal, e aí você consegue chegar numa conclusão, né? De como agir no futuro, no próximo, né? Você compartilhou experiências. E eu acho que falta muito isso, que é o Kardec fazia, né? O Kardec fazia esse comportamento que você falou, a universalização. Ele pegava a informação lá da África, da América, da Inglaterra, de todos os lugares, da Rússia, você sabe disso, da América do Sul, Estados Unidos, de todo lugar vinha comunicação para ele, e ele olhava aquilo lá, aí aquilo lá ele formava uma ideia universalizada, e é assim que tem que ser. Que não acontece. Você sabe disso, se uma pessoa continua fazendo aquilo lá muitos, muitos anos sozinha, sem se expor à crítica, né, de fora, você pode estar fazendo certo, mas você pode estar fazendo errado, e aí? Não se toca para você, tá certo, porque eu faço isso aqui há 20 anos. Tá, mas será que não tem uma maneira melhor de fazer isso, né? Será que não tem outros grupos, né, que conseguem fazer melhor, conseguem harmonizar? Será que isso é o que basta? Eu acho bacana, eu acredito que eu faço que o movimento espírita, às vezes, ele é meio engessado nessa tipo de coisa. Ele gosta de colocar as coisas, às vezes, meio de cima para baixo, sem ouvir essa base, né? Sem ouvir o pessoal do grupo. Acaba não se conhecendo, né? Aqui de Curitiba, dessa região nossa, aqui da região metropolitana. Você não conhece os grupos de outra casa, de outro. Eu deveria conhecer mais, né? Fazer mais tipo de confraternização, se não de nível só de, ele vai lá, faz só do diretor, não sei o quê. Isso aí não, tem que fazer do pessoal da base, né? Para trocar essas ideias, compartilhar as experiências, vou dizer assim, que pode ser positiva ou negativa, mas, poxa, olha, nós temos dificuldade aqui. Aí o outro fala, putz, mas lá, olha, nós tínhamos esse problema aqui, nós resolvemos assim, 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 outro. E é assim que nós crescemos, não é verdade? Então o professor é sábio, falou a coisa certa. Perfeito, porque a gente sabe que as dificuldades vêm, né? E quanto mais ajuda você tem, né? Quanto mais orientação, é mais fácil de você passar por ela. É aquela questão do graveto, né? Se você pega um graveto sozinho, você consegue quebrar facilmente. Agora junta 20 gravetos, tenta quebrar. Junta 50 gravetos e tenta quebrar, né? Então, a questão de que às vezes sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai bem mais longe, né? Então vamos lá. Ó, esse aqui eu tinha comentado que não tinha vindo da Sociedade Espírita de Paris, mas esse veio. Ó, então aquele primeiro era de um outro local, e esse é continuação agora aqui, e é o último texto de agosto, ele veio da Sociedade Espírita de Paris, pela médium Senhora Costel. Então vamos lá. A aurora dos novos dias. Olha o tema bem interessante, né? Aí o espírito começa assim: eis-me aqui, eu que não evocais, mas que estou ansiosa para ser útil à sociedade, cujo objetivo é tão sério quanto o vosso. Falarei de política. Não vos assustei. Sei em que limites devo restringir-me. Olha aí. Ai, meu Deus, né, Pereira? Se a Sônia estivesse aqui. Olha que bacana, bacana, né? Isso aí, né? Vamos lá, então. A situação atual da Europa. Só um parênteses aqui interessante, né, Pereira? Olha, às vezes a gente fica, né, com vergonha de comentar qual determinado tema. Eu não tenho vergonha, Também não. né? Porque assim, eu falei, eu antes de ser espírita, antes de ser qualquer profissão que eu tenha, eu sou cristão. Falei, e ser cristão é prezar pela vida. Falei, Jesus Cristo, quando veio, ele pregou o amor. A única coisa que ele veio aqui, ele não pregou nada diferente. Ele não veio trazer novas coisas. O ensinamento de Jesus era baseado no amor. E aí, algumas questões, né, que a gente vem e fala e tal, tal, tal. Por exemplo, o aborto, que eu sou muito crítico ao aborto, né? Falei, eu falo claramente que sou contra o aborto. Se você for discutir comigo, nós vamos discutir sobre aborto, que eu vou debater que a criança que está ali, ela tem o direito de nascer e você teve o direito de evitar enquanto não foi concebido, né? Então, são questões, assim, polêmicas, que às vezes, por causa do mimimi, não vamos tocar. Olha aí, veio um espírito, não foi evocado, porque ele falou aqui, né? Ó, eu que não me evoquei. Então o espírito veio espontaneamente da comunicação e veio dizer assim, ó, vim falar de política. Para demonstrar o quê? Para demonstrar que esse tipo
de assunto, ele não acaba depois que você desencarna. Ele continua, né? E vem o espírito lá do plano espiritual dar algumas instruções, para ver o quanto é importante hoje, no dia a dia, a gente também discutir sobre isso. O cuidado tem que tomar nas questões partidárias, de coisa dada assim, mas do tema não tem como a gente fugir isso, né? Faz parte. Então, e outra, que você disse certo, existe uma coisa assim, o outro tem uma ideia, e aí eu tenho que seguir a ideia dele, eu posso ser contra, posso não aceitar, ué. Eu respeito a opinião dele, não é contra ele, mas eu também tenho o direito de ter a minha, né? Eu somente sou contra você, pô, eu sou contra, né? Ah, não, que você não pode, como que eu não posso? Né? Não tem o nosso livre-arbítrio, nosso direito, né? Vamos lá, então. E olha, ele tá falando aqui sobre um tema. A situação atual da Europa oferece o mais impressionante aspecto ao observador. Em nenhuma época, não excetua nem mesmo o fim do último século, que fez tão grande estrago nos preconceitos e abusos que oprimiam o espírito humano. O movimento intelectual se fez sentir mais ousado, mais franco. Digo franco, porque o espírito europeu marcha na verdade. A liberdade não é mais um fantasma sangrento, mas a bela e grande deusa da prosperidade pública. Na própria Alemanha, nessa Alemanha que retratei com tanto amor, o sopro ardente da época destrói os últimos baluartes dos preconceitos. Sede felizes, vós que viveis em tal momento, porém, mais felizes ainda serão os vossos descendentes. Aproxima-se a hora anunciada pelo precursor. Vedes empalidecer o horizonte, mas como outrora, os hebreus, ficareis no limiar da terra prometida, e não vereis levantar o sol radioso dos novos dias. Tael, Allan Kardec aqui. Só que daí ela colocou isso aí, né, na questão da Europa ali e tal, da Alemanha, mas foi um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial logo em seguida, que em 1861, depois teve a Primeira Guerra Mundial para frente, e depois a Segunda Guerra Mundial, né, que coisa tudo. Né? Então ele estava no momento daquela época, mas em seguida teve realmente muitas intrigas ali, né? E a questão também, né, que ele traz ali a evolução, né, mas a gente vê que as revoluções religiosas, vamos dizer assim, elas foram revoluções para retirar aquele véu, né, aquela cortina que existia na frente dos olhos das pessoas que as igrejas mais ortodoxas, né, elas empunhavam, né? Até pouco tempo, até poucos séculos atrás, aí as missas, por exemplo, elas eram rezadas em latim, né, com o padre de costas, né, para pessoal. O pessoal ia lá apenas por um rito, né, não entendia nada do que estava sendo feito. Né, aos poucos foram mudando as coisas, então concordo, né, que lá desde a época que começaram a surgir o protestantismo, né, e até a questão do espiritismo, lá em 1857, foi uma revolução muito boa para a religião, porque abriu-se horizontes para você ter um entendimento maior, né. Hoje, as nossas revoluções e as nossas situações que estão acontecendo, elas estão degradando, né, elas não estão te dando mais conhecimento, né? Se visse, por exemplo, vai ter uma revolução no espiritismo e a partir de agora, né, os trabalhos podem ser feitos, sei lá, de uma forma diferente. Não vamos longe, vamos pegar aqui a questão do magnetismo. Não, vamos fazer uma revolução e o magnetismo, como Kardec sempre utilizou e tal, ele é uma questão espírita, pode ser utilizado em conjunto com o espiritismo. E vamos ajudar todas as casas a ter esse conhecimento. Então a gente não está tendo esse tipo de revolução benéfica, a gente está tendo esse tipo de revolução que a gente vê, totalmente imoral, né, baseada apenas no materialismo da pessoa que quer algo em que a natureza, né, divina e o plano espiritual não objetivou ela para aquela reencarnação, ela está querendo aquilo, e aí a gente vê uma degradação gigantesca,
desses países que estão aceitando isso assim, sem nenhuma resistência. Então a gente nota que esse país, não, pode vir, pode liberar drogas, pode liberar a questão de sexualidade, pode liberar a questão de aborto, pode liberar essa questão de gênero e tal, e a gente vê que esses países estão entrando numa derrocada. Então, esse tipo de revolução ela não é benéfica, porque essa não ajuda em nada, né, na evolução espiritual da pessoa. Ela ajuda nessa questão daquelas pessoas que, sem às vezes um conhecimento um pouco mais aprofundado, espiritual, acham que aquele momento que ela está é o correto para ela fazer, sem ter uma noção, né, do quão amplo é a vida espiritual dela, e que aquele momento de 70, 90 anos que seja de vida, que ela está achando que não está correto, é apenas um ponto num texto inteiro que ela tem de vida, né? Hoje em dia um conflito maior, ele não é moral, né? Não existe a questão moral na história, né? Então fica sempre aquela questão assim, de direita e esquerda, de comunismo e capitalismo, de ditadura e liberdade. Então fica um jogo assim muito extremado do outro lado, mas esquece toda a questão moral, né? Então não tem, você pode ver essas discussões aí dessas guerras aí, quando fala hoje aí no nosso país vizinhos aqui da América do Sul, aí fica essa discussão aí disso. Mas estão esquecendo da questão moral mesmo. Moralmente falando, é correto isso, né? Vamos ser sinceros, independente de quem está ali, mas, pô, mas o que as pessoas sofrem, onde é que está a caridade com isso? Né? Não, porque nós. Mas peraí. Então, fugir um pouquinho, eu acho que a discussão maior tinha que ser nesse sentido, né? Poxa, moralmente, talvez isso seja um pouco da degradação das próprias religiões, né? Das religiões atuantes, né? Porque naquela época de Kardec, antes da Kardec, as guerras que ele estava se referindo anteriormente, ela tinha muita questão ligada a essas questões religiosas, né? Cristão contra muçulmano, mas tinha sempre essa questão religiosa, né? De Deus e tal. Hoje não tem nada a ver com isso, é uma coisa assim meio sem sentido, né? Se perdeu um pouco, né? Cadê os movimentos, vamos dizer assim, religiosos da igreja católica, que é considerada aí uma grande... Por que não influencia nisso aí, dizendo, né? De ajudar aquelas pessoas humanitárias que estão lá, e falar, poxa, isso aí não está certo. Perdeu-se muito isso, né? Então vira uma coisa sentido. Eu vi até esse dia um videozinho que eu achei interessante, porque às vezes o pessoal monta aquelas banquinhas, né, nos centros das cidades, né, e aí coloca lá, me prove que o socialismo dá certo em algum país, me prove alguma coisa, e tinha uma das banquinhas que era sobre o feminismo, né. Eu sou super a favor da questão da questão de equiparação, tanto financeira, quanto de oportunidades, quanto de educação, né, para as mulheres, né, e acredito que elas conseguiram, a força de muita luta, alcançar, né, muitas coisas que o machismo, né, tolhiu delas durante muito tempo. Só que em determinado tempo, em determinado período ali, alguma parte, né, dessa luta correta das mulheres, ela se desvirtuou, e hoje o que a gente vê? Hoje a gente vê um feminismo totalmente desconexo com o que é a briga, né, das mulheres. E aí, uma dessas feministas, né, comentou para a mulher lá o que ela achava do feminismo. Daí uma mulher, né, uma mulher simples, ela falou assim, para mim ela não influencia em nada. Ela bem assim, como não? Nós lutamos pela sua causa e tal. E aí ela comentou, não influencia em nada, porque lá onde a gente mora, vocês não entram. Lá na periferia, onde a gente precisa de ajuda, vocês não vão. Quem vai lá são as irmãs evangélicas, são os católicos, são lá os protestantes que vão lá e ajudam. Nos hospitais lá do bairro, lá onde a mãe está ali com a criança internada e às vezes precisa ir trabalhar, vocês não estão lá. Quem está lá, às vezes, são os evangélicos, são as freiras que vão lá ajudar, de repente pegar um plantão para aquela mãe poder ir para casa descansar um pouco. Lá vocês não estão. Então, vocês, para mim, vocês não representam, vocês não fazem nada para nós. Sabe? E eu achei muito interessante isso, que qual luta que você está brigando? A luta material, porque eu quero usar roupa tal, que eu quero me portar de tal forma, ou você está utilizando aquela luta para ajudar aquelas outras mulheres? Né? Eu falei, poxa, olha que interessante essa questão, né? Então veja o quanto que às vezes algumas revoluções que a gente faz hoje, ela é totalmente material e nem um pouco moral, né?
É extremista, né? Os extremos, né? Quer ir pro outro lado lá e fica uma coisa assim contra o homem e contra a mulher. Aí você fica, você é macho. Bom, existe características que é do homem e da mulher. Verdade, por exemplo, a maternidade é da mulher. Então, quer dizer, eu acho que eu concordo com você, eu também sou a favor que deve ser até mais valorizado em alguns aspectos o trabalho das mulheres, que elas estão dominando hoje o mercado, sabe disso, em termos de várias áreas aí. Hoje a predominância é muito grande das mulheres. Você pode ver assim, antigamente você não via mulheres dirigindo, hoje dirigem carreta, dirigem tudo. Perfeito, não sou contra isso. Mas só que tem algumas características que ela não pode perder a característica feminina, né? Daquela maneira de educar das crianças, dos filhos, né? Isso não tem como, isso é coisa delas. Eu concordo com a outra também. Fala, pô, você fica brigando aí por quê? Se for assim, depois daqui um dia não vai ter. Eles vão dizer que a mulher não pode mais ter filho. Como? Faz parte da própria anatomia, né, do jeito do espírito que vê ali como mulher, né? E o homem também tem aquelas questões diferenciadas, né? Tem que ser, que tem umas coisas assim que é da maneira mais bruta, vamos dizer, mais, né? Então vira uma coisa muito extremada, fica de um lado do outro aquela briga. Concordo, o movimento é justo, que é o movimento de achar do direito das liberdades, tudo, mas não pode perder essa característica de cada um, né, de cada gênero, né? Porque hoje começa a deturpar o gênero. Aí já começa a criar um gênero totalmente diferente, que não tem. Não, pô, peraí. Existe dois gêneros, homem e mulher. Tem direito. Eu acho que em muita situação deveria ser mais valorizado até que o homem, em muitas coisas, porque realmente, né? Você veja, a maternidade, ali que fica mais com as crianças, tem mais essa capacidade maior da educação ali. Só não pode, como você falou, entrar nesses extremos aí que viram uma coisa terrível, né? Viram essas brigas hoje, que está acontecendo isso, né? Ah, liberdade, pô, peraí. E o direito do outro também de pensar diferente. Aí se você pensa diferente, você é machista, que você não sei o que, sabe? Peraí, eu tenho o direito de pensar um pouco diferente também, né? Então onde é que vai um e o outro, né? Então começou a criar esse muito mimimi aí que você falou, esse burulinho aí, isso aí tem que, de hora, tem que se acalmar, né? E essas guerras que vivem aí, que ele está falando de política, é bem nesse caminho, né? Né, a gente não consegue entender, né? Assim, com a pessoa de uma gana de poder tão grande, né? Que não sei. A gente fica, por exemplo, é, envergonhado, às vezes, com algumas críticas, alguma coisa que a gente faz, e as pessoas fazem coisas aí horríveis aí, não estão nem aí, né? Estão nem aí que o outro pensa e vai para frente, e os outros apoiam, aprovam. Que é isso, gente? Eu acho que tem que voltar de novo, pensar nas questões morais, né? E não deixar se abandonar a isso, né? Se perder a questão moral, né? Da fé em Deus, da confiança, né? Cara, Fica complicado. Bom, com esse tema a gente terminou então o mês de agosto da Revista Espírita, e o mês de setembro ele tem um tema um pouco longo, mas ele é bem dividido em partes. Então a gente vai dar início nele só para deixar o gostinho e a curiosidade para o próximo estudo. Então, nesse próximo tema, Kardec, do mês de setembro, ele vem falar sobre o seguinte. Então, Revista Espírita, né, que é um jornal de estudos psicológicos, ano 4 de setembro de 1861, número 9. E ele vem falar sobre o estilo é o homem, uma polêmica entre vários espíritos. Então é bem interessante esse texto, porque ele é uma discussão entre espíritos. Então veio um espírito e falou uma coisa, o espírito do outro lado ele se sentiu ofendido e ele veio e falou, se defendeu, aí eles fizeram, né, uma discussão entre espíritos sobre um determinado tema. Então achei bem interessante aqui, ele é um texto um pouco longo, mas ele é divididinho em partes, então vai dar para a gente ler essa primeira parte hoje, que ela é, acho que uns 2 ou 3 slides. Então você pode dar continuidade para nós, Pereira? vamos lá então. O estilo é o homem. Polêmica entre vários espíritos. Isso é da Sociedade Espírita de Paris. Acredito que deve ser Kardec que coloca o texto, né? Na sessão da Sociedade, 19 de julho do corrente ano, o espírito Lamennais deu espontaneamente a dissertação que se segue sobre o aforismo de Buffon. O estilo é o homem.
por intermédio do senhor Didier. Médio, julgando-se atacado. Buffon replicou alguns dias mais tarde, servindo-se do senhor Dumble. Depois, sucessivamente, o Visconde Delaney, Sidônio da senhora Delphine de Girardini, Bernardine de Saint-Pierre, que é Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, 1707, um escritor botânico francês. E outros entraram na liça, entraram na briga. Né? E esta polêmica, tão curiosa quanto instrutiva, que reproduzimos integralmente. Notar-se-á que não foi provocada, nem premeditada, e que cada espírito veio espontaneamente nela tomar parte. Lamennais abriu a discussão e os outros o seguiram. Então vamos lá agora, é o Lamennais, né? Comédia sur Didier. Há no homem um fenômeno muito estranho, a que chamo de fenômeno dos contrastes. Refiro-me, antes de tudo, às naturezas de escola. De fato, os encontrareis no mundo dos espíritos, cujas obras poderosas divergem estranhamente da vida privada e dos hábitos de seus autores. Disse o Sr. Buffon. O estilo é o homem. Infelizmente, esse grande senhor da inteligência do estilo escarava os demais autores exclusivamente do seu ponto de vista. Aquilo que podia perfeitamente aplicar-se a ele está longe de ser aplicado a todos os outros autores e escritores. E isso aqui não só nisso, né? Então, o que Buffon, que era um escritor da época, achava? Que através dos textos, né, das obras que se escreviam, você conseguia captar a essência da pessoa. Então, o estilo da sua escrita era o estilo do próprio homem. E aí Lamennais veio criticando isso, né? Porque na cabeça de Buffon, né, a elegância e do estilo que ele encarava aos demais autores exclusivamente do seu ponto de vista. Né? Então, esse era o ponto de vista dele, mais que para Lamennais não é. Então, o que a gente nota? Vamos aqui já tomar partido, né? As pessoas, muitas vezes, mostram uma obra que, na realidade, elas não são. Fazem um discurso daquilo que elas não são, né? Então, a gente vê que realmente Lamennais trouxe um ponto interessante, né? Desconstruindo esse aforismo de Buffon, porque as pessoas, às vezes, para conseguir fama, para conseguir poder, eles se fazem nos discursos, né, de ovelhas, mas que tá fantasiada, né? Por dentro é um lobo. E aí, Lamennais vem trazer esse ponto aí para continuidade. Então, pode continuar, Pedro. Tomamos aqui, acho que é aí, né? Tá. Tomamos aqui o vocábulo estilo em sentido mais amplo e na sua mais larga acepção. Em nossa opinião, Lamennais, o estilo será a maneira grandiosa, a forma mais pura pela qual o homem apresentará suas ideias. Todo o gênio humano está aqui diante de nós e, com uma vista de olhos, contemplamos todas as obras da inteligência humana. Poesia, na arte, na literatura e na ciência. Longe de dizer, como Buffon, o estilo é homem, talvez diremos de maneira menos concisa, menos significativa, que o homem, por sua natureza mutável, difusa, contestadora e revoltada, muitas vezes escreve contrariamente à sua natureza original, às suas primitivas inspirações. Direi mesmo, mais, em oposição às suas crenças. É o interesse, né? Às vezes, até daquilo que você acredita, você faz contrário. Nós estávamos falando agora há pouco do politicamente correto, né? Para ser politicamente correto, eu vou escrever assim, vou dar um estilo dessa maneira aqui, né? Mas contra até realmente aquilo que ele realmente acredita intimamente, né? Muitas vezes, lendo as obras de alguns dos grandes gênios de um ou de outro século, nós nos dizemos:
Que pureza, que sensibilidade, que crença profunda no progresso, que grandeza. Depois você sabe que o autor, longe de ser autor moral de suas obras, não é senão o autor material, imbuído de prejuízos e ideias preconcebidas. Aí está um grande fenômeno, não apenas humano, mas espírita. Olha. Como diz a minha esposa, né? Ela brinca, né? Muito bonito suas palavras, pena que eu te conheço. Né? É, eu acho que na área judiciária aí, das coisas aí, esse é muito comum, né? Se a gente fosse colocar isso ali, porque às vezes você vê alguns discursos, algumas questões aí que. Vamos lá. Muito frequentemente, pois o homem não se reflete em suas obras, diremos também. Quantos poetas debilitados, embrutecidos, e quantos artistas desiludidos sentem, de repente, uma centelha divina iluminar-lhes a inteligência. Ah, é que então o homem escuta algo que não vem dele mesmo. Ouve o que o profeta Isaías chamava de pequeno sopro, e que nós chamamos os espíritos. Sim, eles sentem em si essa voz sagrada, mas esquecendo Deus e a sua luz, atribui a si mesmo. Recebem a graça na arte, como outros recebem na fé. E algumas vezes ele toca os que pretendem negá-la. Lamané. Olha aí, né? Profundo já nesse primeiro textinho aí. Dá uma reflexão muito grande, né? E assim a gente já deixa a introdução, né? E com essa crítica, né, que Lamennais fez, com certeza, né, se o espírito estava ali e com a permissão de se comunicar, ele ia defender, né, o ponto de vista dele também. Então é um estudo bem interessante aí que nos próximos sábados aí a gente vai discorrer sobre ele. Tá aí, meus amigos. Mais um estudo da Revista Espírita, né? Então, esse é aquele momento aonde nós vamos fazendo as nossas reflexões sobre os temas aqui abordados, como o próprio estudo de hoje. Cada um em conformidade com seus conhecimentos adquiridos, vai assimilando aquilo que realmente importa na evolução moral. Cada um tem seu tempo. Como eu disse antes, nós somos uma diversidade de carisma. Cada um tem a sua peculiaridade. Cada um traz aquelas questões que mais agradam, sejam nas questões da arte, da religião, sejam nas questões morais, ou seja, cada um tem seus talentos próprios e também suas dificuldades a serem superadas. Cada um tem seu momento. Por isso a importância da nossa união, de nós nos unirmos, para que, como foi estudado hoje, cada um possa suprir a dificuldade do outro. E assim, compartilhando os conhecimentos e as experiências, todos nós possamos crescer. Aí é que está a grandiosidade da experiência no mundo terreno. E assim, jamais podemos ter o esquecimento de agradecer a Deus que nos concede essas experiências, essas oportunidades de aqui estarmos.
nas nossas pluralidades de existência, em conjunto com os outros, aprendendo. Por isso, a nossa gratidão a Deus por tudo. E ainda temos o Evangelho de Jesus, que nos dá o guia, o caminho a ser seguido. Como foi colocado no texto de hoje, Jesus é o símbolo máximo do amor. Trouxe como base a caridade, a convivência. Quando todos os povos compreenderem isso, se unirão ao propósito, que é a nossa evolução moral. Por isso, a nossa gratidão a Jesus, nosso Mestre, que, como prometeu, quando esteve aqui, que retornaria, e assim participou ativamente no advento do Espiritismo, como Espírito de verdade, nos abrindo o véu do mundo espiritual, para que assim pudéssemos compreender a amplitude do Evangelho, tudo nos seus momentos adequados. E aí o Espiritismo nos ensina, nos mostra quem somos, de onde viemos, para onde iremos. Por isso a nossa gratidão a todos esses amigos que participaram desta codificação ordenada e organizada por Jesus. Assim, a nossa gratidão hoje também a todos os amigos espirituais que nos acompanham nessas tardes, nos intuindo, nos ajudando, nos orientando. E muitos, como foi colocado no início, muitos aqui participam para o aprendizado desta obra tão grandiosa que é a Revista Espírita. Assim encerramos, mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus e a todos os amigos espirituais que estão conosco nesta tarde. Que assim seja.